Você tem o hábito de julgar? Julgamento, num certo ponto, ele é positivo, porque o julgamento faz parte em relação ao que eu quero, o que eu não quero. Ele também corresponde a uma clareza do que a gente quer viver, do que a gente quer estar decidindo em relação às nossas escolhas. Mas o julgamento que eu tô falando é o outro, é o julgamento do alheio, o julgamento do externo, do que ai, a blusa dela, ai, a maquiagem não sei o que, tá conversando com uma pessoa e fica pensando, ai, mas eu não concordo com isso, ah, mas eu acho isso. Sendo que o julgamento, o que você está, na verdade, assim, o que o outro está pensando da gente não interfere em nada. Então, quando você faz isso, você acaba não prestando atenção no que outra pessoa está falando e acaba também não contribuindo com o seu aprendizado, com a sua ampliação de perspectiva em relação a si, porque muitas vezes a gente consegue ter informações ou percepção diferente para contribuir com o nosso próprio crescimento, quanto em relação a ficar julgando que o outro deveria estar pensando em como você pensa, né? É colocar o outro dentro da sua caixinha ali, e outra, né? É considerar que o que a gente está pensando é o certo e que o outro está pensando é o errado. Nosso cérebro adora fazer isso. O diferente a gente afasta, o que é semelhante a gente aproxima. E esse fato do julgamento de, eu não agiria assim, eu não agiria assado, a maquiagem tá assim, tem tatuagem, não tem tatuagem, a sobrancelha tá feita, não tá feita, né? Isso não agrega em nada, né? É bem aquela coisa em relação a respeitar as pessoas, como elas estão falando, como elas são, e se ela não te perguntou opinião, é porque ela tá querendo desabafar, ela não quer só simplesmente um julgamento. E o julgamento ele está muito associado com o ego querendo com que as coisas se encaixem de acordo com a caixinha que ele fez para você, né? E que se encaixe de novo nisso. Não necessariamente a gente está certo no como a gente entende a vida, de como a gente percebe as coisas, né? E as diferenças, elas justamente alimentam as diferentes perspectivas para a gente crescer e ampliar a visão tanto das nossas relações, situações, quanto do mundo, quanto pensar é verdade. Não é porque a árvore está sem folhas que ela tá, sei lá, tá morrendo. Não, ela tá só se preparando para o novo ciclo. Ou não é só porque tá vendo com tatuagem que, marginal. Não, ela gosta, ponto. Sabe, a gente não precisa ficar pensando no comportamento do alheio deveria ser de outra forma. Não, enquanto a gente faz isso, também demonstra, além desse julgamento, né, além da gente achar que tá certo, a gente demonstra que pra gente, com a gente também está com uma autocrítica bem elevada e não está se olhando o suficiente, porque a gente está com o tempo de julgar o alheio, ao invés de, principalmente, de quando a gente está... Eu fazia muito isso, de quando eu estava conversando com alguém e reparava assim, ó o cabelo, ó não sei o quê, do silenciaramente, né, o vídeo que eu botei aqui outro dia, eu fazia também isso comigo, do tipo, fica quieta, presta atenção no que ela tá falando, escuta o que ela tá dizendo, senão eu vou perder, sabe, não fica pensando na resposta, não fica pensando em outra coisa, respeita aquela outra pessoa que tá naquele tempo ali, trocando informações contigo, compartilhando o conteúdo, compartilhando uma vivência, compartilhando até às vezes muita dor, ou dor do que viveu, ou bobagem, mas o que for, sabe? Se não quer aquilo ali, sai daquilo ali de outra forma. Mas quando a gente cai no julgamento, a gente acaba criando uma dinâmica interna de energia que não é positiva pra gente, porque o julgar em relação às nossas escolhas sobre o que eu quero e o que eu não quero, é óbvio que a gente tem que fazer isso, colocar limite, fazer isso eu gosto de viver, isso eu não gosto de viver. Isso faz parte, é um julgamento saudável. Mas o outro, né, essa outra parte que foi o que eu falei agora, de tudo que eu falei aqui nesses 3 minutos, é o julgar o externo de acordo com a nossa régua que a gente acha que é ela, que é a que está correta. Então, calibrar esse entendimento em relação a praticar a escutativa, ouvir o que a outra pessoa está falando, sem ficar julgando em relação ao que ela deveria fazer ou falar ou viver, faz parte do respeito ao alheio. E isso também demonstra o respeito com a gente, que a gente nos dá, porque a gente só dá o que recebe. Então, se a gente está julgando o outro em relação a perspectiva que ele deveria ver a vida, quer dizer que nem a gente está enxergando a nossa própria vida com a perspectiva que a gente conseguiria ampliar para chegar nas potencialidades e manifestar realmente quem nós somos. Então é isso. O julgamento ele tem camadas, como tudo é equilíbrio. O julgamento tem a parte saudável, mas tem a parte que não vale nada, não agrega. É tipo reclamação. Vai agregar? Não vai? Então silêncio. É a mesma linha, assim, por aí. Então é isso. Beijo.